Só depois de mais velho que eu consegui entender que ele deixou a cadeia, mas a cadeia não deixou ele. Eu nasci em 73. Nasci em 73. Tem uma coisa que eu acho gozada, porque eu fui gerado na cadeia, né? Então, logo que meu pai foi preso, numa das visitas, inclusive minha mãe fala que sabe exatamente o dia que eu fui concebido, porque as visitas eram relativamente espaçadas e foi logo no começo. Estava no presídio ali no centro de Recife, que hoje é a Casa da Cultura ali, né? E era uma coisa, existia uma permissão para visita íntima e era uma coisa improvisada, de umas tendas que se colocavam de lona no meio do pátio, no sol, né? E a lona era dividida em dois casais, quer dizer, você armava uma lona com uns pedaços de pau, cobria de lona e dividia a lona no meio com um jornal. Eu nasci, minha mãe, assim que pôde, me levou para meu pai me conhecer. Eu me lembro que eu era pequeno, minha mãe tinha uma Brasília velha e aí atravessar toda Itamaracá, tinha uma pontezinha estreita, e controle da polícia na entrada de Itamaracá e na saída, e uma estrada de terra que eu me lembro enorme, assim, pelo menos para mim que era criança, era um negócio que a gente andava de carro, parecia horas naquele negócio, num sol ardente, e o presídio não chegava nunca. Então eu me lembro dessas coisas, dele tentando construir um ambiente legal pra gente, e que a gente brincasse, que a gente se divertisse ali. E é gozado como eu carrego muito essa coisa dele, né? Ele me ensinou a lidar com crianças. Eu acho que ele nem sabe disso, mas com esses exemplos que ele deu, né? Eu me lembro que também em Itamaracá, assim que ele pôde, ele começou a mexer com artesanato, e eu me lembro que ele construiu, que para mim foi uma alegria muito grande, eu lembro até hoje, ele construiu um cavalo de pau, quer dizer, era um cabo de vassoura com uma carinha de cavalo que ele fez de couro, né, e com as rodinhas atrás. E ele me fez aquilo lá, eu lembro até hoje, durante muitos anos, até eu tinha esse cavalinho, até quando a gente veio para São Paulo ainda tinha. Até os meus 10 anos, 12 anos eu ainda tinha esse cavalinho. Ele me construiu lá em Itamaracá, devia ter uns 5 anos. O presídio em si não era um grande problema para mim, né? Porque aí eu tenho a impressão que eu era pequeno, as atenções do meu pai estavam todas, quase todas voltadas para mim, né? Era um momento de felicidade muito grande, porque todo mundo estava recebendo as famílias, então um estava sendo muito receptivo com o outro. Então os amigos do meu pai também estavam muito receptivos com a gente. E meu pai fazia brincadeiras lá, né? Essa questão era sofrida, porque eu não entendia direito por que eu ia embora e meu pai ficava lá, né? Toda vez que ia deixar, ele era muito pesado para mim. Eu acho que eu sempre fui meio bravo nessa questão, né? Eu sempre brigava muito, né? Questionava muito e ficava muito bravo, e era uma angústia que eu carregava durante um tempo, né? Começava a se aproximar, essa coisa da despedida, a angústia crescia e eu não me conformava de ter que deixar meu pai lá. E eu ficava chateado um tempo ainda, né? O dia inteiro, outro dia eu ficava chateado, aquele negócio ficava remoendo, né?
Era um negócio de bastante dor. Eu questionando minha mãe muito bravo por que meu pai ficava lá, por que ele não saía. E minha mãe explicando que ele estava preso, que o exército não deixava ele sair e tal. E em seguida eu falei com ele, mas então eu falei com minha mãe, a gente vai armar um plano de fuga agora com meu pai. E arquitetei, aí a gente vai prender o guarda e vai fazer não sei o que, então a gente vai resgatar meu pai. Me lembro alguns flashes do dia que meu pai foi solto, né? Que foi, eu estava segurando a mão da minha mãe, o Rafael estava no colo e meu pai veio saindo. Era um dia chuvoso, era uma garoa de São Paulo, meio frio. E eu me lembro daquela a gente saindo do presídio e aquela faixa de repórter lá longe, e eu sem entender aquilo e meio assustado com aquele movimento e alguns flashes e tal. Eu tenho até hoje, guardo até hoje, 2 cobertores que meu pai, ele nem liga muito para isso, mas eu tenho 2 cobertores que ele usou no presídio aqui em São Paulo, né? Como ele saiu do presídio com a mão na frente e outra atrás, né? Quer dizer, ele pegou algumas coisas, até meio enrolou os guardas lá para poder trazer, porque minha mãe tinha dificuldades financeiras na época e ele saiu com a mão na frente e outra atrás. Durante a minha infância, quer dizer, após a liberdade do meu pai, houve sempre uma cobrança minha para que meu pai estivesse mais perto. Apesar do meu pai ter deixado a cadeia, a cadeia não deixou ele. Eu me lembro uma vez que eu saí desesperado atrás de uma psicóloga. Então eu mesmo fui, uma iniciativa difícil assim na minha vida, assim, eu nunca tive uma situação, eu não me lembro de uma situação tão desesperada como aconteceu. Eu sentei lá e comecei a chorar e comecei a dizer que não tinha pai, que eu queria meu pai, que eu não tinha pai. Se eu pudesse escolher, eu apagaria os sofrimentos dessa história. Ia lá com a borrachinha e onde tivesse sofrimento eu iria apagar, né? Mas eu não consigo deixar de ter orgulho dele ter tido essa vida que ele escolheu, né?